Negócios de impacto e empreendedorismo. A inclusão social e da diversidade como estratégia de impacto. Este é o tema do 5º episódio do Conversas Plurais. Oi, gente, eu sou a Vicky, aqui do time de Diversidade, Equidade e Inclusão da Cielo. Muito prazer estar de volta. Agora a gente está aqui com convidados que, gente, assim, todo episódio eu falo isso, mas é porque, de fato, a gente não tá sabendo brincar em serviço. Porque as pessoas que estão aqui hoje, vocês vão entender quem é. Tô aqui com o Gilson, Naliato e a Mari, para a gente falar desse tema que ele é tão relevante para o mercado, para o negócio, para a diversidade, que está tudo relacionado, por isso que a gente está aqui hoje. Mas antes da gente começar, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta de pele clara. Hoje eu tô com os cabelos trançados, então quem acompanha aí sabe que cada hora eu tô com um cabelo diferente. Eu tô usando uma blusa polo marrom, uma saia preta longa e um tênis amarelo. E aqui no fundo, como de praxe, a gente tá no cenário do Conversas Plurais. Então a gente aqui atrás de mim, a gente tem um totem colorido com luzes de LED. Ao centro, a gente tem um totem azul escrito Conversas Plurais em amarelo. E à minha esquerda é um outro totem que a gente também tem umas luzes de LED amarela, vermelha e uns tons coloridos. Bom, então, melhor do que eu ficar aqui falando, vou falar para cada pessoa que está aqui se apresentar e fazer sua audiodescrição para que vocês conheçam quem é essa galera de peso que está aqui comigo. Então, Gil, por favor, se apresente e faça sua audiodescrição. Olá, primeiramente um prazer estar aqui. Bom, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro de pele clara, estou com cabelo preso, tipo coque samurai, estou com uma camiseta tom mostarda, uma calça azul e um tênis branco e estou usando barba. E quem é você aqui na Cielo? Bom, eu estou como especialista de impacto social aqui na companhia do time de diversidade e responsabilidade social. Errei o nome da minha área, inclusive. Sustentabilidade, diversidade e impacto. Isso, tô nervoso. Boa, obrigada, Naliato. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Turma, só fera aqui, para a gente falar desse tema tão bacana, né? Tão animador, assim, tão importante na vida do país e das pessoas. Pessoal, eu sou Paulo Naliato, sou responsável pelos segmentos de clientes de varejo e empreendedores aqui na Cielo, além das áreas de operações. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, e tá fácil a minha autodescrição aqui, estou vestindo um look preto hoje, uma camiseta polo preta, uma calça preta e um tênis preto. E é um privilégio estar aqui com vocês, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso aqui e que tomara que a gente faça uma conversa bastante interessante para quem está assistindo a gente. Obrigada, Mari. Muito obrigada também pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Mari, eu trabalho aqui na gerência de estratégia de segmentos empreendedores, acho que é um público super importante tanto para o país, mas também aqui para a Cielo. A minha audiodescrição é só uma mulher branca, cabelos pretos, ficando grisalha. Uso óculos de armação preta também, estou vestindo um cropped preto, um kimono branco com preto e calça jeans. Boa, muito obrigada. Gente, sou eu que agradeço por vocês estarem aqui. Gravar um Conversas Plurais é sempre um prazer, e quando tem gente que eu admiro e que genuinamente eu quero ter perto e de fato eu tenho uma admiração, eu fico ainda mais feliz. E pra gente começar, pra estar todo mundo aqui sintonizado, como a gente sempre faz, eu vou fazer uma breve introdução antes da gente direcionar o nosso bate-papo, porque é importante que todo mundo que tá aí acompanhando a gente saiba do que a gente tá falando, né? Então, quando a gente está falando de negócios de impacto e empreendedorismo, esses dois temas, eles têm uma relação direta, porém, todavia, entretanto, eles não são sinônimos, né? O empreendedorismo é essa capacidade da gente criar, da gente inovar e da gente gerar valor por meio de novas soluções de mercado. E negócios de impacto, eles são um tipo de empreendedorismo que o objetivo deles é gerar impacto socioambiental positivo, além de fato de um resultado financeiro que ele seja sustentável. Ou seja, eles são esses negócios que eles buscam resolver problemas reais da sociedade e do meio ambiente, enfim, e que especialmente eles olham ali, eles trabalham com a população em situação de vulnerabilidade econômica. E aí, o cerne disso tudo aqui é que como nós, enquanto companhia,
com grande presença na realidade de diversos empreendedores, diversos clientes, milhares e milhões que a gente tem de clientes aqui, de tamanhos, setores e localidades totalmente diferentes, a gente pode fomentar a inclusão social para, de fato, a gente se aproximar mais de um modelo de negócio de impacto. Não é isso aqui que a gente vai conversar, mas antes de eu direcionar aqui a pergunta, eu queria ler para vocês alguns dados reais do Brasil, que eu acho que vai dar uma apimentada aqui na nossa conversa. Então, o primeiro dado que eu queria ler para vocês, ele é do Atlas do Pequenos Negócios, que é elaborado pelo Sebrae. Ele mostra que os empreendedores negros, eles são a maioria entre os MEIs, que são os microempreendedores individuais, e que fizeram circular 35 bilhões por mês na economia brasileira em 2023. E esses mesmos empreendedores negros, eles também trabalham mais sozinhos e eles são donos de empresas menores. Eles possuem menor nível de escolaridade, menor nível de rendimento mensal, menor nível de formalização e também menor a contribuição à Previdência. Eles também são as pessoas que são mais jovens e que têm maior dificuldade de acesso ao crédito. Terceiro item aqui que eu queria compartilhar com vocês é que, em média, o rendimento mensal das pessoas que são empreendedoras negras é 35% inferior a daquelas que são pessoas empreendedoras brancas. E quando a gente olha para mulheres negras, esse recorte ainda é pior. Porque as mulheres negras, o rendimento delas é 44% inferior ao de homens brancos. Um outro cenário aqui é que as mulheres correspondem a 46% dos empreendedores iniciais, com até 3,5 anos de empresa, segundo o relatório GEM de 2020. E, por fim, as mulheres empreendedoras, elas são cada vez mais chefes de domicílio, e elas têm a maior escolaridade do que os homens. No entanto, elas ainda enfrentam desafios como menor rendimento, maior proporção de negócios por necessidade e menor acesso ao crédito. Dito isso, para a gente continuar o nosso bate-papo, eu queria direcionar a primeira pergunta, primeiro questionamento para o Gilson. Porque aqui na Cielo a gente tem um programa de educação financeira empreendedora para mulheres negras, que a gente viu aqui que no cenário é um dos maiores grupos em situação de vulnerabilidade, que é o Impulsiona Cielo. Eu queria que você contasse para a gente o que é o Impulsiona Cielo, do que se trata, o que é isso, né? Qual é o impacto que isso tem? Maravilha. Bom, é interessante esses dados que você trouxe aí, e ele reflete um pouco até da nossa realidade. Eu vou contar um passo antes, como que a gente chegou no Impulsiona para mulheres negras. Em 2020, nós apoiamos um projeto chamado Periferia Empreendedora, que é basicamente repasse de recurso financeiro para que eles construam um bolsão, e é este negócio de impacto, a Periferia Empreendedora, ele fornece crédito a custos baixos e etc. E aí eles trouxeram um relatório para a gente. 2 anos nós apoiamos, eles trouxeram esse relatório. 78% das pessoas que tomavam crédito lá eram mulheres, negras, mães solo. Então esse dado se repetiu durante 2 anos e ele casa muito com os relatórios do Sebrae sobre empreendedorismo. E aí voltamos para dentro de casa e falamos assim, a gente precisa fazer alguma coisa para este público, para essas mulheres negras empreendedoras. Criamos o Impulsiona Aí, no ano passado, junto com a Empreende Aí, Escola da Periferia para a Periferia, desenvolvemos um programa de capacitação, capacitamos 150 mulheres, formato funil, 26 pessoalmente, imersão presencial, trouxemos 10 para dentro da Cielo, para a gente fazer, para aprofundar nesses negócios, fazer mentoria e etc. E aí apresentaram o pitch, escolhemos lá as 2 vencedoras e finalizamos o processo aí nessa primeira edição. E aí este ano a gente percebeu, poxa, o que aconteceu com essas 150 mulheres? Onde elas estão agora? Né? Algumas a gente tem contato, vê o desenvolvimento, mas e o que a gente fez? Perdemos as 150 pelo caminho. Então, para essa segunda versão, que está rolando hoje, inclusive, é o 4º encontro das meninas aí de capacitação, está rolando aqui em São Paulo. E aí a gente reestruturou. Fizemos o formato funil, selecionamos mulheres, empreendedoras, segmento de alimentação, para que a gente conseguisse manter a mesma comunicação para essas mulheres, né? E a diferença é que a gente vai selecionar 30, estão sendo capacitadas, das 30, vamos selecionar 10, e as 10 a gente vai acompanhar por 6 meses. Entender qual que é o efetivo impacto social aí da Cielo para esses empreendimentos e como que a gente melhora.
Então, como que a gente fortalece os pontos fortes, como que a gente fortalece os pontos aí que precisam ser melhorados e a gente vai acompanhando. Então, o Impulsiona, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu costumo dizer que nada faz sentido se não tocar no coração das pessoas. Eu sempre falo isso em todo lugar. É a minha frase do LinkedIn. Nada faz sentido se não tocar no coração. E eu vejo propósito fazendo essa atividade e com esse programa. E a gente vê o quanto que faz a diferença olhar para essa mulher. E não é nem o tanto da capacitação, porque a gente tem conteúdo disponível na internet, mas é o olhar, o carinho nosso, enquanto empresa, olhar para você e falar, o que você precisa? Como que a gente pode te ajudar? Vem cá, vamos melhorar isso. Então, esse é um resumo do Impulsiona. Uma dúvida. Como que você... Porque elas estão passando por um processo de capacitação, né? Teve uma mentoria coletiva que aconteceu aqui na Cielo com pessoas da Cielo dando essa mentoria. Como que vocês definiram essa grade para vocês fornecerem isso? Foi feita uma pesquisa com elas? Já tinha uma base, um ponto de partida? Como que foi para entender, de fato, quais seriam esses pontos que vocês iam atacar dentro desse processo de capacitação delas? Existe uma grade curricular, vamos dizer assim, padrão para o empreendedor. Precificação, tem muita demanda de questão de redes, mídias sociais, etc. No primeiro encontro, a gente já faz um alinhamento com elas, o que você gostaria de ver, como que a gente pode te ajudar, quais são os temas de interesse. Então, a gente já traz isso no primeiro encontro. Para a mentoria coletiva, trouxemos o nosso time de atendimento, trouxemos nosso time de vendas, time da comercial e também o nosso time de marketing para falar sobre experiência de negócio e trocar ideia mesmo. Não tem nada, tem que ser isso, ou etc. É mais trazer essa vivência. Entendi. Antes, tem uma pergunta que eu vou fazer, não tá no script, não tá no roteiro. Não me complica, Vitória, não me complica. Eu tava conversando com a Ana Cláudia Aragão, que ela foi uma das mentoras, né, voluntária para estar aqui e oferecer essa mentoria coletiva. E aí eu falei, Cláudia, você quer direcionar alguma pergunta aqui pro nosso bate-papo? Eu acho que super se relaciona, né, com o que você trabalha no seu dia a dia. E ela fez uma pergunta que eu acho que é super legal, que se conecta com tudo isso, que é o quão importante e aí eu quero direcionar essa pergunta para você, que faz parte do programa, e para você, enquanto líder ali do time do varejo, o quão importante é a gente ter pessoas de dentro da Cielo, mas que não necessariamente trabalham com impacto, que é à sua frente, estarem envolvidas em projetos como esse, né? Porque aqui na Cielo, a gente tem uma expertise, uma capacidade de entendimento de diversas áreas. E a gente poder estar aqui compartilhando com isso, com empreendedores de base que estão vindo para dentro da Cielo, serem capacitadas por nós, cara, eu acho isso fantástico. Mas para isso a gente precisa ter o envolvimento dessas pessoas, né? Como que vocês enxergam essa importância desse envolvimento? Essa importância é fundamental e a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para o engajamento. Antes de começar o programa, eu fui passar nos staffs. Fui lá nos staffs, pedi um minutinho lá e fui... Gente, tá acontecendo, vai rolar, conto... Qual que é meu desejo pessoal? Pessoa física, Gilson. Né? É que nós, enquanto colaboradores da Cielo, entendendo o negócio, entendendo aí como que funciona o mundo corporativo, tem essa visão mais delicada com as empreendedoras. O que eu posso fazer aqui na minha área para melhorar lá na ponta, lá no dia a dia, quando essa empreendedora for usar nossos produtos para trabalhar e ser esteio de família na maioria das vezes. Né? O que a gente pode fazer para modificar a ponta. É isso que eu penso. Boa. Muito bom. Algum comentário? Claro. Como é que é a sua frase? Nada é tão importante. Nada faz sentido se não tocar no coração das pessoas. Tocar no coração das pessoas. E tem uma outra frase do Osho que diz: faz aquilo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Quando você faz o que faz o seu coração vibrar e ainda toca o coração das pessoas, é impagável, né? Eu acho que é isso que a gente vive muito aqui na Cielo. Eu acho que eu me sinto, de fato, muito privilegiado, né? Antes de responder direto a sua pergunta, eu me sinto muito privilegiado de atuar numa empresa que tem um propósito como o nosso, que viabiliza, né, de fato, negócios para uma população tão empreendedora como é a população brasileira. Acho que a gente tem um papel, como toda empresa tem que ser sustentável nos seus negócios, mas a gente viabiliza muita coisa. Viabilizar para quem é mais estruturado, para quem são empresas mais encorpadas, já mais estruturadas, já é um grande desafio, acho que uma grande missão.
mas conseguir fazer com que as pessoas que têm menos acesso, menos estrutura, consigam colocar seu negócio de pé é mais do que um trabalho, é uma causa, né? Então, é apaixonante. E eu acho que o tema de hoje tem muito a ver com isso. Sobre a sua pergunta, Vicky, assim, eu acho que a Cielo investe muito em ter um time bastante diverso, né? Porque acho que nós acreditamos que a diversidade, na verdade, faz a gente ter ideias diferentes, a gente pensar de forma diferente, a gente criar coisas diferentes. E ter o nosso time envolvido nas iniciativas, eu acho que é o que dá vida às coisas. Então, é muito legal ver funcionários nossos, colaboradores nossos, colaboradores que são empreendedores também e que estão ativamente lidando com esses desafios no dia a dia e que aqui ajudam a gente a pensar dentro de casa como é que a gente pode fazer as coisas de uma forma diferente para viabilizar um acesso melhor para as pessoas, soluções melhores que façam a diferença na vida das pessoas. O Impulsiona, acho que ele é um programa excelente, assim, a gente tem muito carinho, mas a gente sabe que ele tem uma abrangência mais limitada. Então, o que a gente vem conversando bastante a partir dos aprendizados que a gente tem com o programa, como é que a gente consegue dar mais escala para isso? Como é que a gente consegue fazer um impacto mais abrangente? Como é que a gente consegue criar coisas para um grupo muito maior? Porque a base de empreendedores, como você mesmo comentou, é gigante. O impacto na economia é brutal. Então, acho que a gente vem com um time procurando caminhos de como fazer isso. Eu estava falando com a Mari antes da gente começar ali, então eu não vou entrar num tema porque eu acho que ela vai tocar nesse tema ali, mas tem muita coisa que a gente tem com as diferentes equipes da empresa, né? Time comercial, time de marketing, time de RH, de sustentabilidade, procurando produtos, procurando o que a gente pode fazer diferente para impulsionar mais a vida dos empreendedores. Aí tem muita coisa legal, né? Então, tem conteúdo super bacana, a Mari daqui a pouco vai explorar. A gente tem procurado olhar produtos e serviços que sejam mais acessíveis, né? Como é que a gente torna mais acessível as soluções que a gente tem, mesmo para quem tem um faturamento menor, que precisa ter um custo menor. Como é que a gente leva conhecimento, porque acho que um dos grandes desafios que os empreendedores têm, né, todo mundo que é novo, tentando empreender e criar um negócio novo, é a capacidade de gerenciar, de administrar, de ter dicas, insights de como fazer melhor, né? O que será que quem está fazendo bem está fazendo diferente de mim para que eu possa também, né, fazer alguma coisa melhor. E acho que a gente tem uma capacidade aqui de ter dados de tantos estabelecimentos no país como um todo, em todos os segmentos de negócio, e o nosso time de produtos está sempre ali procurando desenvolver soluções que ajudem cada um a poder aprender um pouquinho com o outro, a ter ideias diferentes, a ter insights diferentes, saber qual é o dia melhor para vender, qual é o melhor horário para vender, ou seja, como é que você prepara o seu estabelecimento, aprendendo com quem está tendo um sucesso também interessante. Então, tem tanto na linha de produtos, quanto na linha de ofertas, soluções com dados, com inteligência. E eu acho que isso movimenta a gente bastante, assim, né? Porque, no final, acho que a gente é uma empresa que está estabelecida, se ela está estabelecida no país como um todo, atende todos os segmentos de negócio, do menorzinho até o gigante. E acho que a gente aproveita muito para aprender com os grandes e desenvolver coisas que a gente consiga levar, né, acesso e de uma forma, de fato, que caiba nas condições de cada um, independente do seu negócio, e dar esse tipo de escala. Então, acho que o nosso time é um grande catalisador disso tudo que a gente faz. Uhum. E é muito legal ver, eu tenho na equipe uma das pessoas que trabalha direto comigo, que tem o seu próprio negócio e está sempre ali, Mari sabe de quem eu estou falando, do Diego, ele está sempre ali olhando como é que ele administra o próprio negócio e tentando aprender e trazendo dicas para a gente. Ele pesquisa muito, ele traz muita ideia, né, do que a gente pode fazer diferente, porque ele está vivendo as dores ali, as dificuldades, os desafios. Fala assim, eu estou vivendo isso aqui, acho que a gente consegue ajudar mais gente. Então, acho que o envolvimento do nosso time, tendo um time diverso, assim, acho que ajuda bastante nesse desafio. Muito bom. E aí, uma pergunta sobre isso, acho que a gente tem muita oportunidade, eu visto que a gente tem essa oportunidade, a gente trabalha com muitos dados, né? A gente tem muitos dados que a gente explora aqui. Como que você acha que a gente consegue
ter essa ótica toda que você trouxe, mas visando a inclusão, para atingir todos esses recortes que eu li, de fato, esses grupos que são subrepresentados, eles estão em situação de vulnerabilidade econômica. Como é que a gente olha tudo isso que você trouxe, mas sob uma ótica de inclusão? Como que você enxerga essas oportunidades? Vicky, acho que assim, no final, a gente precisa conseguir dar apoio mais, um suporte melhor para quem tem mais. Você falou logo no começo aqui, uma série de. Empreender já não é fácil, né? Uhum. E você mencionou uma série de desafios que alguns grupos têm mais do que outros, né? Desafio na sua preparação, desafio porque a renda é diferente, desafio porque a formalização dos negócios, o nível de formalidade é diferente. Então, o desafio de acesso a crédito, né? Eu acho que um grande desafio para nós, uma grande causa para nós é como é que a gente democratiza isso e faz com que o acesso a isso tudo seja igual para todos e todas, né? Para que todo mundo tenha acesso de uma maneira equilibrada, de uma maneira igual. E a gente procura não fazer distinção, não criar obstáculos, não incluir esse tipo de características nos critérios que levam a gente a tomar decisões. Então, muito pelo contrário, como é que a gente, assim como o Impulsiona, como é que a gente faz ações afirmativas, ações que ajudam a impulsionar este grupo que tem mais, né, os grupos que têm mais dificuldade. Não é só esse grupo, tem vários grupos com dificuldades distintas. Então, acho que um dos grandes desafios que a gente tem é esse. E a gente procura também, acho que a coisa fica bacana quando você usa a sua força, mas une a sua força com a força de outros parceiros, né? Então, a gente está sempre procurando, me lembro, na época da pandemia, a gente fez muita coisa junto com o Serasa, a gente tem os nossos bancos parceiros aqui, Banco do Brasil e Bradesco, que também tem uma base de clientes de pequenos empreendedores muito grande. E quando a gente se junta, a gente consegue fazer coisas muito poderosas, né, para esses pequenos. E gerar, de fato, a inclusão. Outro dia a gente estava numa iniciativa com um dos nossos bancos parceiros, que tinha um período dedicado de acesso de soluções, de serviços para o pequeno empreendedor, mesmo para quem tem mais dificuldade, de fato, ajudando a trazer uma plataforma que dá visibilidade para os negócios, que gera inclusão no negócio online. E a gente ali apoiando a iniciativa, a gente também criando condições distintas para viabilizar com que mais pessoas pudessem se engajar nessa iniciativa. Então, acho que é assim que a gente vem lidando, né? Ou seja, primeiro, sendo muito, muito atento em reconhecer que as diferenças existem, que as dificuldades existem. A gente não pode fechar os olhos para isso. E criando programas e condições que ajudem, de fato, a gente a incluir os grupos que têm mais dificuldade, seja levando conteúdo, seja dando visibilidade, seja fazendo um produto com condições mais acessíveis, garantindo acesso a crédito para todos de maneira igual, um programa mais direcionado como Impulsiona. Acho que é um conjunto de iniciativas que, no final, acho que a gente consegue ir criando uma onda, né, que está ganhando corpo, assim, que vai ficando mais forte. Boa. E aí eu já queria puxar esse gancho e fazer uma pergunta para Mari, porque eu acho que a gente já viu que tem alguns caminhos de que a gente consegue seguir quando a gente está falando de fato gerar esse impacto lá na ponta, né? E aí eu queria a sua opinião sobre o que você acha que a Cielo pode fomentar no empreendedorismo para gerar a inclusão social como uma estratégia para alavanca do nosso impacto social enquanto companhia, aproveitando todos esses caminhos de oportunidade que o Naliato trouxe aqui. Eu acho que o Impulsiona é assim, um super passo que a gente deu de ficar mais próximo, né, dessas empreendedoras e de ficar junto mesmo, né? Porque ali é uma coisa pessoal, uma coisa presencial com elas. Mas é como o Paulo falou, tem uma escala limitada ali. E aí a Cielo, eu vejo que já está caminhando para conseguir levar isso para mais pessoas usando o digital, usando o online, que acaba democratizando também, né? Acaba que consegue chegar em mais cantos do Brasil, consegue chegar em mais pessoas, né? Então, a gente estava comentando ali no início da plataforma de cursos da Cielo. Eu estava dando uma olhada nela, acho que tem cursos muito interessantes ali, né? Desde como começar o negócio do zero, até como profissionalizar a gestão, como vender no online. Então, são coisas super interessantes e importantes, né, para empreendedores em geral. Mas, principalmente, eu acho que para aqueles empreendedores que às vezes estão sozinhos ali, que não tem a quem tirar dúvidas, a quem perguntar, não tem uma rede, né, de apoio e não tem estrutura.
Então, acho que é um passo super interessante que a Cielo já deu e com certeza ajuda bastante. Eu acho que um outro passo, que eu acho que a gente pode sonhar aí, é de realmente fazer uma comunidade, né? Transformar essa plataforma de cursos numa comunidade de networking dessas empreendedoras, em que eles possam trocar ideias, falar dos desafios que eles têm no dia a dia, porque muitas vezes eles realmente estão sozinhos, né? E eles precisam de alguém para conversar, para saber que eles não passam por aquilo sozinhos. Tem gente que já resolveu aquele problema de alguma maneira, então acho que é uma oportunidade grande que a gente tem aqui de formar essa comunidade, não só de clientes Cielo, né? Mas de clientes que também podem ser a Vicielo um dia, né? É legal que se conecta muito com... Você ia falar disso? Então fala, por favor, porque eu acho que ela foi falando e eu fui lembrando do Impulsiona, da edição passada, o quanto de fato essa conexão ela é poderosa, mas conta um pouquinho. Eu ia só reforçar a fala do Paulo, porque ele estava falando e não nada combinado, óbvio, mas os nossos pilares do Impulsiona é acolhimento, treinamento, acolhimento, capacitação e conexão. O que a gente tem de força? Como que a gente pode fortalecer o empreendedor? Conectando, né? Conectando a Cielo tá... Aquela última propaganda que passou na nossa convenção e depois foi divulgada, que tem a imagem do barquinho, assim, a Cielo está onde os outros não... A Cielo chega onde os outros não chegam. Na hora, tipo, correu uma lágrima, assim, real mesmo, na hora, assim, porque, de fato, a gente chega onde muitos não chegam, né? E como que a gente pode ajudar isso, né? Ajudar essas pessoas empreendedoras e etc. E vem aí o Comunidade Cielo. Estamos já... Spoiler. O time de marketing já está com os pré-lançamentos aí do Comunidade, que é exatamente isso. É uma rede de conexão entre grupos de empreendedorismo, né? Grupos empreendedores, e vai ter os seus segmentos lá onde eles vão conseguir fazer esse network e a gente vai conseguir disponibilizar cursos guiados. Porque essa até uma pesquisa do Sebrae do ano passado, que os empreendedores sentem muita falta de ter esse direcionamento. Tem muito conteúdo no YouTube, no TikTok, em tudo que é plataforma aí, mas ter esse, você vai fazer isso, agora você vai fazer isso, você vai fazer isso. Eles sentem falta de ter essa grade curricular para seguir, sabe? Então, e, de fato, a gente está com um público muito pequeno, a gente está indo a fundo, então a gente está com 10 empreendedoras na segunda fase do Impulsiona agora, mas a gente vai acompanhar por 6 meses e a gente quer de fato, como que a gente consegue chegar mais? Como que a gente sai de São Paulo, vai lá para o Nordeste, para o Norte, né, para pegar os empreendedores de lá, né, como que a gente atua em escala, porque estamos aí em todos os lugares. Era isso que... Hoje você sabe que a Mari E não foi combinado. Não foi. Não. A gente combina um pouquinho antes, né? Depois vai sair. Bem-vindo. Assim que é bom, né? Mas quando a Mari estava falando da plataforma, eu estava justamente pensando um ponto que você trouxe, que é assim, hoje conteúdo tem de monte, né? Se a gente vai navegar aí, você vai achar um monte de conteúdo. Às vezes tem tanto conteúdo que ele gera distração, né? A gente se perde no meio de tanto conteúdo. Então, acho que um dos objetivos que a gente tem é como é que a gente organiza, seleciona, né? Como é que a gente organiza e faz uma curadoria para garantir que a gente leva algo de muito valor para quem está interessado, seja cliente da Cielo hoje ou não, né? Pode se tornar, para todos, né? É uma Cielo para o Brasil. E acho que um grande desafio que a gente está se propondo, e com comunidade acho que isso se materializa de uma forma mais relevante, é exatamente ter algo muito selecionado, muito, muito organizado para que a gente ajude, tanto no conhecimento, depois com informações, como a gente falou aqui, aproveitando tudo que a gente tem de informação, como a gente leva esse conhecimento que é mais vivo, mais dinâmico do dia a dia, né, com dicas e insights muito acionáveis pelas pessoas para tomar decisões que façam a diferença, produtos e serviços que sejam acessíveis para todo mundo, usando muito tecnologia digital, como é que a gente democratiza e leva isso de uma forma muito acessível, e como é que a gente conecta com os diferentes parceiros, porque a gente tem uma rede de parceiros grandes, parceiros importantes, relevantes, como é que a gente conecta, usa a força de cada um, colocando esse ecossistema a serviço, né, de quem precisa. Então, no final, acaba sendo um trabalho bem grande, assim, bem bonito, né? Acho que A gente tem o hábito de fazer né? Sem ouvir quem precisa, de fato, ser ouvido. Então, a gente já está com
Esse direcionamento aqui internamente é fazer com e não para. Então, vamos fazer junto. É isso aí. O que você precisa? O que você quer aprender? Não, você vai aprender isso, isso, isso. Mas, de repente, não é o momento daquela empreendedora. Ela já é muito boa em rede social, não precisa. Aí vai eu lá falar de rede... Não, vamos focar no que, de fato, ela precisa ser impulsionada. E praticando a nossa assinatura, vamos juntar forças. Exatamente. Tá vendo? Tudo tá conectado, gente. A gente tá conectado. Não, quando ela estava falando da conexão, o que eu lembrei foi muito do que eu vi aqui do Impulsiona no passado e do que eu vi quando teve a mentoria, de que existe, especificamente desse programa, como a gente está falando de que todas as participantes são mulheres negras, a gente tem muito uma identificação e afinidade entre elas. Então, naturalmente, elas têm uma conexão entre elas, assim, que parece que todo mundo já se conhecia de longas datas. Então, eu acho super legal que isso já acontece. E depois, elas mesmas se apoiam entre elas, então uma divulga a outra nas redes sociais, para além do programa, elas continuam mantendo um contato para fomentar, então uma vende tapioca, a outra vende pão de mel, são diferentes, mas elas continuam se apoiando, como que elas se apoiam, continua essa conexão, então quando você trouxe essa da rede social, dessa comunidade de criar o network, eu vi muito isso na prática aqui no Impulsiona, e é um impacto realmente muito grande, inclusive para elas, né? Porque como a gente está falando da maioria das pessoas que não tem, muitas vezes, rede de apoio, que é esse ponto que você trouxe, são pessoas que não têm acesso ao nível de escolaridade, são pessoas que não têm com quem ter essa troca, com pessoas que já têm uma determinada expertise ali, ter essa conexão é fundamental para que isso alavanque o negócio delas, né? Essa troca, ela é muito boa. Então, você falou, eu lembrei, por isso que eu te olhei na hora, e a gente trocou uma conexão aqui, eu senti, que faz todo sentido. Mas, gente, agora a gente vai para um rápido intervalo, porque vocês já sabem o que vem aí, vem uma perguntinha para vocês responderem, e a gente volta em instantes. A Cielo possui metas de representatividade. Qual é a meta de pessoas negras e indígenas no quadro geral? Voltamos! Espero que vocês aí tenham conseguido responder a perguntinha que a gente colocou, mas vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, que tá show de bola, super rico. E eu queria agora direcionar para você, Nali e Mari, porque a gente tem falado bastante de pequenos empreendedores, de empreendedores de base. E aí, eu queria direcionar, que eu quero ouvir uma opinião de vocês, visando o negócio Cielo, né? Como que a Cielo e os seus produtos, eles podem fomentar o desenvolvimento socioeconômico dos empreendedores de base e, inclusive, dos nossos clientes, que são também pequenos empreendedores? Legal. Vamos lá. Acho que, assim, tem muita coisa aqui na Cielo para empreendedores. Inclusive, não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem um time dedicado para cuidar de empreendedores na Cielo. Exatamente porque a gente entende que é um perfil diferente, que precisa de soluções diferentes, às vezes, do que um grande varejista, do que uma grande empresa. Então, a gente tem um time que entende ali as necessidades para poder direcionar as soluções para esse cliente. E aí, tem um leque de opções, exatamente porque o empreendedor tem diversas situações e a gente tenta se adaptar ali para ele poder escolher o que faz mais sentido para o negócio dele. Então, a gente estava conversando aqui, né, sobre, primeiro, quais são as soluções de adquirência, né, para ele conseguir fazer a venda dele. Ele pode fazer com a maquininha física, e a maquininha física, aí ele já tem algumas opções, ele pode ter a solução mais sofisticada, mas também tem as soluções mais acessíveis aqui, que a gente pensou especificamente ali para o público empreendedor. Mas ele também tem as soluções digitais, que eu acho que aí é super legal, porque fica muito acessível, né? Porque ele não tem a taxa, não tem aquele custo da maquininha. E aí é venda por WhatsApp, que ele pode fazer. Tem o Tap on Phone. O Tap on Phone é novinho, né? Saiu do forno, em que ele consegue vender pelo próprio celular. O celular dele vira a maquininha. E a gente pensou muito, né, nesse produto, pensando até nos empreendedores do setor alimentício, que às vezes fazem entregas, fazem o delivery e não tem a maquininha, né, para ficar mandando quando vão fazer a entrega, porque só tem uma maquininha. Pegar várias maquininhas, esse é um custo muito grande para ele. Enfim, ele tem a solução que ele pode receber pelo celular. E o link de pagamentos também, né? Que ele manda o link, o cliente vai lá e faz o pagamento super fácil e sem um custo adicional
ali pro empreendedor. Então, acho que já tem um leque de soluções ali, só quando a gente fala de como receber os pagamentos dos clientes, né? E aí, você comentou uma coisa super interessante no início, que é sobre o acesso ao crédito desse cliente. E tem uma solução super, que eu acho que é importante, que a gente chama aqui de antecipação de recebíveis. É um nome que pode parecer complicado, mas é uma maneira dele conseguir vender, às vezes, no crédito, vender no parcelado e receber de forma antecipada esse dinheiro. E ele consegue receber em 2 dias. Acho que é super importante ali para capital de giro, para quando ele precisa, e para esse cliente que, às vezes, não tem, né, uma solução de crédito tão acessível. E, por fim, eu queria falar um pouco também da gestão do negócio. A gente estava falando da profissionalização, dos cursos, enfim. E, por muitas vezes, a pessoa trabalhando sozinha. Ela não tem uma rede ali de ficar conferindo as vendas. Conferir, tal dia eu vou receber tanto, tal dia, esse aqui eu vou receber no final do mês. Então, acho que uma solução de gestão das vendas e da gestão dos recebíveis é super importante para esse público. E o cliente Cielo, ele consegue fazer isso no aplicativo, ele consegue fazer isso no site. A gente tenta fazer de uma forma super simples, sem complicações financeiras, enfim, para ele entender, né, exatamente o que ele vai receber e quando que ele vai receber. E eu acho que tem uma outra ferramenta super importante aqui na Cielo, que é o atendimento por WhatsApp. Não só para esse cliente empreendedor, para outros clientes também, mas que eu acho que para o cliente empreendedor é super importante, porque agiliza, né? Quando ele precisa de uma ajuda, quando ele precisa de um suporte, quando ele está com dúvidas sobre os recebíveis dele. E aqui na Cielo a gente tem um chamado gerente virtual. Esse gerente virtual ele é especializado também nesse público empreendedor. Ele só atende esse tipo de público. Então, ele entende ali o tipo de dúvida que pode vir, o que pega ali no final das contas, na ponta, assim. Então, acho que é um atendimento ali super personalizado e especial para esse cliente. Muito legal. Eu acho que é legal a gente trazer essas informações, porque muito se escuta ainda de que a Cielo é uma empresa só para grandes varejistas, para grandes empreendedores, enfim. E, na verdade, olha a quantidade de soluções que a gente tem para pequenos empreendedores e para, de fato, facilitar a vida deles, né? Esse último que você trouxe da gestão do negócio, eu acho que é fundamental também, porque a gente está falando de, neste cenário, né, quando a gente olha os perfis de diversidade, enfim, muitas pessoas, às vezes, que não têm um nível de escolaridade para entender gerir todos esses valores, essas contas parcelados. Então, a gente trazer essas soluções de que facilitam o recebimento do dinheiro, que ele precisa desse dinheiro, a antecipação para gerar esse crédito, para fazer esse capital de giro e para ajudar ele a gerenciar essas contas todas, cara, eu acho fenomenal, assim. Então é importante a gente, inclusive, trazer essa visibilidade para que as outras pessoas também tenham isso em mente de que a gente não para essa visão que as pessoas têm, né? A gente também tá aqui olhando. Esse atendimento do WhatsApp eu não sabia, eu achei fantástico, porque é um atendimento personalizado, né? O pequeno empreendedor, ele não tem a mesma necessidade que um grande varejista. As necessidades são diferentes. Então, a gente ter especificamente essa visão para ele, eu achei fantástico. O Vicky, a gente vai juntando as coisas aqui, né? Um fala, vai surgindo insights aqui. O Justo falou uma hora que a gente tem cada vez mais, em vez de trabalhar para, trabalhar com, né? Com o cliente. E acho que a gente vem cada vez mais aqui se dedicando a ter times que, de fato, escutam muito, aprendem muito, interagem muito com os clientes para que a gente possa desenvolver coisas que façam sentido, que tenham relevância. Esse atendimento virtual, né, e da forma que o cliente prefere, pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp hoje, ou qualquer ferramenta de comunicação, é o caminho preferido, né? Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o nosso empreendedor é aquele que está ali com a barriga no balcão, né? Ele faz tudo. Ele é o financeiro, ele é a pessoa de compras, ele é quem vende, ele administra, cuida do estoque, cuida da embalagem, cuida da entrega. Então, acho que o grande olhar que a gente tem tido é como é que a gente personaliza o atendimento, personaliza as soluções, personaliza o atendimento e ajuda esse cliente a tomar boas decisões, mesmo podendo investir pouco tempo, pouco do seu tempo, na análise que levaria a uma decisão melhor.
Então, você falou, às vezes tem a impressão de que a gente trabalha, né, com os grandes, para os grandes. Não, a gente trabalha com todos. Isso é muito legal, porque eu acho que a gente tem o privilégio de trabalhar com todos, de aprender muitas vezes com os grandes. A gente aprende com todos, mas a gente aprende coisas com os grandes que nos ajuda a levar soluções para os menores. Então, na questão de antecipar, né, você tem as suas vendas a crédito, crédito à vista, crédito parcelado, mas muitas vezes o nosso cliente tem uma agenda de antecipação para fazer, de recebíveis, e ele não sabe exatamente qual é o melhor recebível que ele teria com o melhor custo de antecipação. Então, a gente ajuda levando recomendações que, assim, olha, é esse pedaço da sua agenda, se você antecipar, você tem um custo super atrativo. Então, o que vale a pena? Como é que a gente orienta o cliente a tomar uma boa decisão? Esse atendimento virtual, a gente tem trabalhado nele cada vez mais segmentado. Além de ser dedicado a esse perfil de cliente empreendedor, o que faz sentido a gente destacar? Faz sentido a gente separar por um segmento mais ligado a restaurantes, refeições, né? Que perfil de cliente exige um conhecimento e um suporte que seja distinto um do outro? E acho que muito legal também, acho que um exemplo bacana, a gente sabe que as grandes redes, as grandes empresas investem muito em tecnologia, investem muito em softwares, né, para automatizar o negócio. E a gente sabe que os menores têm recursos mais limitados e mais dificuldade de fazer isso. Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante é cada vez mais preparar. A gente tem o POS que a gente chama de Smart, né, aquela telinha, parece um celular de fato numa maquininha de captura de transações. E a gente tem levado cada vez mais soluções para dentro dessas maquininhas. Ou seja, você não só tem a maquininha, como você tem um software lá dentro que cuida do seu estoque, cuida do gerenciamento dos pedidos nas mesas do restaurante, faz o fechamento da conta. Ou seja, você leva toda a automação que um empreendedor pequeno precisa para tocar bem o seu negócio, automatizar, ter menos custos, mais agilidade, para dentro da maquininha. E ali ele tem soluções, a gente chama de soluções integradas. A gente procura integrar tudo a um preço super acessível, né? E a gente traz esse conhecimento, às vezes, muito dos grandes, e a gente ajuda a dar escala para os menores, trabalhando com uma rede de parceiros também que desenvolvem essas soluções. Então, acho que tem muita coisa, de fato, aqui para ajudar o pequeno empreendedor que está ali iniciando, que tem suas restrições, a ter sucesso. Acho que Eu acho que tem uma coisa interessante da Cielo trabalhar com diferentes públicos, trabalhar desde a grande empresa até o empreendedor, é que eu também não sei se vocês sabem isso, a gente não diferencia a infraestrutura da maquininha. Então, assim, o que eu tô falando aqui? A compra vai passar rápido se ele estiver passando no supermercado super grande ou se ele estiver passando ali no microempreendedor, tá? É a mesma solução de transação. Então, ele pode contar com a velocidade da Cielo e com a confiança também de que as vendas dele ele vai receber ali no final. Então, acho que é super interessante o empreendedor saber que a gente não diferencia aqui, tá? Você chega com o celular perto da maquininha, já passou rápido demais. Às vezes isso acontece, viu? Às vezes eu desbloqueei meu celular para pagar, eu nem encostei e já foi. Mas acho que é importante a gente trazer essas informações para mostrar de fato todas essas facilidades, né? E esse último ponto, Mari, fundamental. Não existe distinção. As soluções, elas são as mesmas. Elas têm que ser boas para todos os níveis, para todas as pessoas. Então, fantástico. E aí eu queria direcionar aqui uma pergunta para o Gil, porque a gente está falando bastante aqui sobre os pequenos empreendedores, sobre os micros empreendedores de base, lembrando de todos aqueles dados que a gente falou no começo, quando a gente vai fatiando e olhando os recortes de diversidade. Eu quero ouvir de você como você entende que esse potencial de desenvolvimento de empreendedores de base se conecta com a estratégia de impacto social e de diversidade aqui da Cielo, e você acha que a gente precisa de mais diversidade interna para a gente entender melhor a realidade desses negócios diversos? Eu tenho quantas horas para responder? Vamos lá. Tempo que Vou você até me quiser. posicionar. Cara, esse é um ponto extremamente importante. E dá vontade de ficar comentando em cada fala aqui, né? Porque assim, a gente sempre tem algo para completar e a gente vai vendo conexão e tal. Óbvio que nossos empreendedores da base, né? Eles estão ali na loucura do dia a dia. Muitas vezes, né? Quando a gente traz... Vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, falar do Impulsiona, mulheres, etc. Né? Quando a gente traz para esse público,
na maioria das vezes estão trabalhando em casa, estão sendo rede de apoio para alguém, cuidando de criança, cuidando de casa, cuidando do negócio. E aí ter a facilidade no WhatsApp já Facilita a vida. 10 de 10. Só um comentário. E aí eu acho extremamente importante essa questão Nosso propósito é ser inclusivo, né? Para todas as pessoas, ser uma empresa para todas as pessoas. Estamos trabalhando para isso, atendemos todo mundo, estamos lá com o mesmo produto para todo mundo. Ponto 10 de 10, mais uma vez, orgulho, né? Mas eu acho que a gente precisa muito desta visão aqui de quem está fazendo. Ter uma área dedicada já é um golaço, né? Acho que isso já é um golaço, você ter pessoas dedicadas, trabalhando, pensando nas soluções para aquele público, pensando no que eu posso fazer, né? Então, ter empreendedores, né, no time que traz essa visão do dia a dia é fantástico, e pessoas que estão conectadas, que estão dispostas a ouvir mesmo, né? Então, esse é até um dos objetivos quando a gente traz os nossos mentores, nosso time de especialista, né? E aí, para ouvir esses empreendedores, porque, obviamente, a gente absorve muito mais do que a gente oferece quando a gente ouve esses empreendedores, né? Então, a gente vai abrindo várias portinhas. Meu Deus, como que eu não pensei nisso antes, né? Como a gente pode melhorar? Então, deste programa, que ainda não encerrou, a gente já saiu com muitas ideias e a gente vai ter que conversar, viu, Mari? Já tem lição de casa. A gente já saiu com muitas ideias do que a gente pode fazer para nossa base, de fato, né? Como que a gente aproxima da nossa base? A gente sabe que eles estão lá, estão na luta, né? Todos os dias, mas como que a gente traz eles para mais perto? Como que a gente ouve mais? Como que a gente direciona? Como que traz para dentro da comunidade? Como que a gente está próximo desses empreendedores? Como que a gente tem esse olhar de diversidade para fomentar esses negócios e etc. Eu respondi sua pergunta? Não sei, eu acho que eu me perdi um pouco. Eu fui falando um monte de coisa. Não, tá ótimo. E aí, eu acho que é legal que a gente tem um compromisso de diversidade aqui. A Cielo tem 6 compromissos de diversidade, né? E aí, um dos compromissos é a orientação para stakeholder, né? Que é basicamente a gente fomentar a inclusão socioprodutiva em toda a nossa cadeia de valor, incluindo os nossos clientes. Então, a gente não só atinge os nossos fornecedores, que fazem essa máquina toda girar, mas também os nossos clientes. Então, é um compromisso da Cielo de diversidade, a gente fomentar essa inclusão socioprodutiva e ter essa conexão com essas áreas. Então, olhar para o time de empreendedores, olhar para a área de impacto social e fazer essa relação, essa conexão com programas como esse, visando essas soluções de facilidade para essas pessoas que estão ali na ponta, que não têm tanto acesso quanto as outras, eu acho que é fundamental para que a gente, de fato, consiga atingir esse objetivo, que é um objetivo desafiador, não é um objetivo que do dia para a noite a gente vai atingir, a gente tem caminhado para isso, e eu acho que programas como esse, como o Impulsiona, soluções como essa, e tendo essa visão, de fato, um olhar mais atento, aguçado e delicado para a diversidade, quando a gente está olhando esses recortes, porque assim, aqui eu li pouquíssimos dados. Se a gente entra em outros recortes, se a gente entra em recorte de educação financeira, que a gente estava conversando antes, se a gente entra para o recorte de mães solos, mães atípicas, né? Acho que a gente ficaria... Mães atípicas aqui são mães de pessoas com deficiência, né? Muitas vezes essas mães... a gente já fez um trabalho no passado, né? Mas muitas vezes essas mães, elas são mães de que deixam de trabalhar para se dedicar ao filho, à filha, que é uma pessoa com deficiência, porque precisa de uma dedicação maior. E aí o empreendedorismo é a única solução que ela enxerga no fim do túnel. Então, como que a gente tem esse olhar mais aguçado para todos esses recortes e a gente fala, beleza, entendemos. Agora a gente vai olhar para as nossas soluções e ir direcionando e aperfeiçoando cada vez mais para que, de fato, a gente atinja esses empreendedores de base, esses pequenos empreendedores e esses microempreendedores, né? Mas eu acho que é isso. E aí a gente chegou ao fim do nosso episódio. A gente chegou ao fim do nosso episódio. Boa, gente. Acho que foi um bate-papo, assim, muito bom. Eu acho que eu aprendi muita coisa aqui nesse episódio, porque até mesmo a gente que tá aqui dentro, cara, é tanta coisa acontecendo que a gente precisa absorver conteúdos como este. Então, em um bate-papo, putz, olha... A gente precisa de uma segunda temporada para esse episódio.
Vamos assistir, galera de casa, para gerar esse engajamento e a gente continuar gerando esse Curte, conteúdo. comenta, compartilha. Isso aí, muitos likes aí. Mas acho que tem, assim, daqui acho que já dá pra gente gerar uma parte 2 dessa conversa, né? Convidar uma empreendedora para estar aqui com a gente, né? Eu acho que tem várias oportunidades pra gente destravar aqui essa conversa. Mas estou muito feliz. Mais uma vez, obrigada por vocês terem topado estar aqui com a gente. E antes de fato a gente encerrar, eu vou deixar aqui para vocês deixarem um recadinho final aí pra galera que tá em casa, pra quem tá assistindo a gente e pra galera daqui do Cielo que vai acompanhar a gente. Então, Mari, se você deixar aí um recadinho final. Não, primeiro agradecer, eu acho que foi uma conversa super legal. Parabenizar o time, eu acho, de diversidade da Cielo, que faz esse trabalho super legal e que traz super ideias, insights aqui pra gente do negócio. Continua incentivando a gente a participar disso. E incentiva, assim, tanto o time Cielo, mas também pessoas de fora, né? Pessoas que estão assistindo a gente a se engajarem cada vez mais nesse assunto, porque ele é super, super interessante, né? Nosso papel aqui, ó, ficar provocando todo mundo o tempo Isso. todo. Muito bom, né? Aí, Vic, parabéns pela iniciativa, você, o time todo, também, assim como a Mari, é um privilégio estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Cada vez que a gente conversa, a gente compartilha, mas aprende muita coisa, né? Que é o que a gente quer que os nossos clientes também possam fazer, que eles tenham as suas redes de interação, possam compartilhar, se conectar, aprender e todo mundo crescer junto. Então, maravilhoso estar aqui, que a gente de fato tenha uma segunda temporada, que a gente possa continuar explorando o assunto. Adorei a ideia da gente trazer cliente para cá, para ajudar, né, a enriquecer essa conversa. E que quem está assistindo, seja o nosso time Cielo ou clientes, potenciais clientes, que de fato interagem com a gente, deixa aí seu comentário, traz dicas, traz sugestões, pode ter certeza que a gente vai estar atento aqui a tudo que surgir de comentário, que é uma forma de vocês participarem desse bate-papo e trazer ideias, né, que a gente possa também já ir trabalhando sobre elas. E quem sabe no próximo encontro a gente já tem mais ideias e soluções que venham da interação que a gente tem aqui. Então, curte, compartilha, comenta, ajuda a gente a ter uma audiência bacana, uma interação bacana nesse bate-papo aqui, que acho que vai ser rico para todo mundo. Então, obrigado. E é o fazer com, né? Comenta aí pra gente fazer aí. com e não para. Exatamente. Bom, foi um prazer estar aqui. Adoro falar, você sabe, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente tem muita pressa sempre, né? O empreendedor tem pressa. E a gente sabe disso, que não é fácil. A vida não é fácil, a gente precisa de agilidade. Mas a gente também não pode ignorar o fato de que a gente está evoluindo muito, né? Eu estou aqui na Cielo há 8 anos, faço 8 anos no mês que vem, inclusive. E até um tempo atrás a gente via empreendedor, um conteúdo online lá disponível. Estamos fazendo algo. Hoje a gente já tem programas, a gente tem áreas dedicadas, a gente tem produtos dedicados para esse público, né? Então a gente não pode ignorar o fato de que a gente está trabalhando, né? Não é um trabalho, se fosse fácil não era férias, né? Não trabalho, trabalho, não é fácil, mas a gente está aqui trabalhando para buscar soluções e para melhorar a vida de quem está lá na ponta. E mais uma vez eu vou finalizar com minha frase, né? Nada faz sentido se não tocar no coração. Então esse time que está aqui está fazendo de coração e está fazendo para que isso aconteça e que a gente consiga colher os resultados o mais rápido possível, né? Eu estou muito feliz de olhar para trás e ver que a gente está conseguindo fazer um trabalho e deixando o nosso legado aqui. Eu vou parafrasear uma frase que a Vicky falou outro dia. A gente vai ser um ancestral de alguém no futuro, né? Então eu espero que alguém um dia olhe para trás e fale, poxa, o Gilson fez um trabalho bacana lá e deixou um legado. Então é para isso que a gente trabalha todos os dias. E gerou impacto. Muito Aí, bom, muito bom. gente. Eu que agradeço mais uma vez vocês estarem aqui. Eu adorei a nossa conversa. Tenho certeza que as pessoas aí que estão acompanhando a gente também gostou e aprendeu muito, porque esse foi um papo que a gente aprendeu coisa, hein? Então é isso, gente. Muito obrigada. Acompanhem aí as comunicações nas nossas redes sociais, porque vem novidade por aí. Então não percam. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.